Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com vocês em mais um devocional. Obrigado pela sua participação a cada dia. Hoje iremos finalizar Mateus capítulo 12. Não vamos falar de cada história, mas se prender aos pontos principais para a gente finalizar esse capítulo. Também ontem a gente não conseguiu orar a maioria dos nomes que a gente colocou na nossa lista de oração, mas hoje a gente pretende orar pelos aqueles que foram acrescentados recentemente e orar pelos outros amigos que temos buscado orar aqui a cada dia, tá certo? Nos ajude também incluindo esses nomes em suas orações individuais, para que assim o poder de Deus se manifeste em nossa vida. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Então, queridos, olhando aí a mensagem do capítulo 12, você vê que Jesus curou o homem da mão ressequida, depois ele continuou fazendo alguns milagres, e quando ele curou um homem que estava endemoniado, cego e mudo, aquilo foi uma surpresa para quem estava participando, como os fariseus, como ali também os mestres da lei, e eles falaram que Jesus curava por meio de Beelzebul. Há uma análise da palavra, porque eles utilizaram que a concepção que eles queriam colocar era como uma crítica, porque a tradução desse Deus aí que eles colocaram era o Deus mosca, então era desprezando o que Jesus estava fazendo. Enquanto a multidão se questionava se ele era o filho de Davi, então era o Cristo esperado, aqueles que conheciam a palavra estavam blasfemando e falando besteira. Porque, por exemplo, por que o próprio Satanás enfrentaria a si mesmo? Porque eles falavam que o milagre de Jesus era pela mão do inimigo. E ali Jesus os recriminou e até falou algo importante, que foi contra o pecado, contra o Espírito Santo. Você vê isso no verso 31, diz assim, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. O texto ainda continua, para você entender melhor o verso 32, porém, falando um pouco sobre esse assunto, por que o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado? Porque, queridos, o Espírito Santo, qual é a obra dele? A obra do Espírito Santo é convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. E se a gente rejeita o Espírito Santo, como é que a gente vai reconhecer o que é pecado? Como é que a gente vai entender sobre o juízo? Então, em outras palavras, ao eu rejeitar o Espírito Santo, eu estou rejeitando as portas da salvação. E assim muitos naquela época fizeram e muitos fazem hoje em dia. Rejeitam conhecer a palavra. Um dos testemunhos que, quando eu falo sobre esse assunto, eu lembro, foi quando a gente foi distribuir literatura e um rapaz disse assim, eu sei sobre o que isso fala e eu não quero ler, porque eu não quero aceitar. Eu achei isso muito forte. Estava com minha esposa, ele sabia que era a palavra de Deus, mas ele não queria receber para que não se comprometesse. Então muitas pessoas estão declaradamente negando. Não é que a porta da graça está fechando e a gente vai deixar de pregar para pessoas assim. Mas quanto mais a gente vai dizendo que não e foge do Espírito Santo, mais essa voz vai ficando distante de nós. E a Bíblia diz que um dia a porta da graça se fechará. E quem está limpo vai se limpar mais ainda. E quem está sujo vai se sujar mais ainda. Então por isso que o dia da nossa decisão se chama hoje. E o momento se chama agora. E também Jesus aí começa a explicar sobre a árvore e seu fruto. Jesus disse, olha, como é que o que eu faço não é de Deus se tem frutos? Olha que esse homem era endemoniado, vivia mal e agora como está bom. E aí então as pessoas pedem a Jesus um sinal. Os fariseus ali querendo fazer essa jogadinha com Jesus e ele disse, o único sinal que eu vou dar a vocês é o sinal de Jonas. E o que Jesus queria dizer isso? Aí ele explica, no verso 40, que Jonas passou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E o Filho do Homem passaria 3 dias aonde? No coração da terra. Jesus disse, olha, o maior sinal que eu vou dar a vocês é que eu vou ficar debaixo da terra 3 dias, mas eu vou ressuscitar. E assim, muitos até judeus aceitam que Cristo morreu. Diz que ele é o Filho de Deus e a gente dá muita importância ao Filho e esquece do Pai. Esquecendo e sem querer aceitar a obra de Cristo. Mas o problema maior é que as pessoas não querem aceitar a ressurreição. E o interessante é que todos esses que as pessoas creem aí como seus salvadores, como Maomé, Buda, todos eles foram grandes homens, mas morreram. O único desses que ressuscitou foi Cristo Jesus. Então, se a gente não crê que Cristo ressuscitou, a nossa fé é vã. E ele disse, olha, a rainha de Sabá também, que visitou a Salomão, ela também deu exemplo. Jonas se deslocou até Nínive
E Nínive vai ser um testemunho no tempo final, como eles aceitaram a salvação. E a rainha de Sabá, ela se deslocou para ouvir. Então ali mostrando que os gentios estavam aceitando a verdade. E o povo que deveria conhecer a verdade estava negando. Eles vão ser testemunhas, assim como eu e você, que não somos do povo de Israel, mas conhecemos a Cristo e tomamos a decisão sincera. É assim que vai ser um testemunho a todas as nações. A sua conversão vai ajudar na salvação de outros e também vai servir de testemunho para muitos que assim negaram. E aí então, Jesus, no finalzinho deste capítulo, ele estava pregando e disseram que sua mãe e seus irmãos estavam ali. E aí ele diz no verso 48, porém ele respondeu aos que lhe trouxeram o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Não é que Jesus estava negando a sua família, mas lembre-se que José tinha outros filhos, e eles eram mais velhos que Jesus e achavam uma loucura o que Jesus estava fazendo. Inicialmente muitos foram contra e na verdade eles estavam chamando Jesus para o repreender. Não estou dizendo que Maria assim o fez, mas os comentários dizem que principalmente os irmãos de Jesus. Então Jesus ali não quis ir porque sabia que a mensagem que eles tinham não era uma mensagem boa. E ele não poderia parar de pregar. E a mesma coisa eu deixo um recado para vocês, queridos. Em nossa vida de pregação, em nossa vida cristã, às vezes até mesmo de casa, vão atrapalhar em nossa devoção. Por isso que se dedique em servir a Deus e faça aquilo que agrada ao Senhor. Mesmo que venha desagradar pai, mãe, irmãos, mas faça o que agrada ao Senhor. Vamos orar então? Que essa seja a minha, a sua decisão a cada dia de servir ao Senhor. Querido Deus, ó Pai, que alegria, Senhor, está em Tua presença, buscando a Tua face. E queremos, Senhor, pedir o Teu perdão, o Teu amor, que o Senhor nos cubra com a Tua misericórdia. E também, Senhor, queremos interceder por alguns amigos aqui do canal. Abençoe, Senhor, a Thaís, ao Kennedy, seu esposo, que está agora em um novo trabalho. O inimigo tem operado nesta família, Senhor, e precisamos que o Senhor a proteja, livre do mal. Abençoe a mãe da Thaísa, abençoe também o seu sobrinho e seus familiares. Também, Senhor, a irmã Domingas, daqui da Central, o seu parente, o Flávio, a Edvânia também. Pedimos, Senhor, pela irmã Áurea, a Adelaide e a Miriam, ali de Castanhal. Esses dias foi dia do professor, então nós somos felizes pelo trabalho da Adelaide. Que o Senhor continue a cuidar dela também, dessa querida professora. Abençoe a irmã Cláudia e seu esposo Félix, também o seu primo, o Pedro. Pedimos também, Senhor, pelo Paulo Ronaldo, que vai trabalhar agora como obreiro, que a Tua mão esteja sobre a vida dele. Também, ó Deus, abençoe o Josivan e seu amigo Ramon, também seus familiares, para que aceitem ao Senhor como Senhor e Salvador da vida deles. A irmã Meire, que pede pela sua irmã que está fazendo tratamento contra o câncer, a Valdineia, e abençoe seu filho Jonas e o neto Henrique. Também, Senhor, a Ana Lúcia, que pede pelo seu esposo Agenor. E pedimos também, Senhor, pela Poliana, que o Ivanilson está intercedendo por ela. Pedimos também que o Senhor proteja a família do nosso irmão Ivanilson. A irmã Antônia, ali da Pedreira, que pede pelo seu netinho, o Davi. Também pedimos pela irmã Antônia, ali do São José, que está recuperando de uma cirurgia. A irmã Aldenora, que clama pela sua tia e prima, que é a Cláudia e a Luísa. A Aninha também, Senhor, do São José. Tu conheces os problemas psicológicos que ela tem enfrentado. Abençoe a sua mãe, a irmã Maria, o seu pai e o irmão Raimundo. A Jade também, a sua mãe, a irmã Elza. Que o Senhor ajude em sua saúde, ajudando ela a se recuperar. E tudo isso, Senhor, nós te pedimos não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido, e guarde. Faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.